informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, levando para vocês hoje os seguintes destaques. Vamos falar do feijão. A adubação correta eleva a qualidade e produtividade. A Biquim defende tarifas contra importações desleais do setor agro. Produção de trigo supera expectativas lá no Paraná. E queimadas crescem 46,5% em um ano e impactam o setor sucro-alcooleiro. Tudo isso em detalhes aqui no Grande FM Rural. Forterra, plantando o futuro, com soluções mais completas, nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão e compromisso pela Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Sidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. 2222-2522. Juntos somos Forterra. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Na região centro-oeste, a semana começa com sol e aumento de nuvens no decorrer do período, podendo chover em muitas localidades ao longo do dia. Em Brasília, no Distrito Federal, pode chover em torno de 7 milímetros e temperaturas que variam entre 19 e 25 graus. Lá em Cuiabá, no Mato Grosso, as altas temperaturas do final de semana dão lugar a temperaturas mais amenas hoje e pode chover em torno de 6 milímetros em pontos isolados, com termômetros marcando entre 24 e 29 graus. Em Mato Grosso do Sul, o sol predomina ao longo do dia, mas em algumas cidades o aumento de nuvens pode trazer chuvas até em grandes volumes, como está previsto para a capital Campo Grande, onde pode chover em torno de 23 milímetros. Por lá, as temperaturas ficam entre 22 e 29 graus. Em Dourados e região, deveremos ter sol entre nuvens, temperaturas agradáveis, aumentando de forma gradativa ao longo do dia, sem previsão de chuvas. As temperaturas ficam entre 27 e 34 graus. As informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui para a Grande FM. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Singenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta. Ouça agora as cotações agropecuárias. Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam a sexta-feira passada em baixa, uma vez que investidores demonstraram cautela em realizar apostas no mercado enquanto aguardam o anúncio de novas medidas de estímulo econômico por Pequim. O índice CS 300 recuou 1,25% e o índice SSEC em Xangai perdeu 1,33% na sexta-feira passada. O índice Hang Seng e de Hong Kong caiu 0,92%. Durante a semana, o CS 300 recuou 1,1%, enquanto o Hang Seng caiu 3,5%. O setor imobiliário e as ações relacionadas à inteligência artificial lideraram as perdas no mercado onshore, com queda de 2,1% e 2,6%, respectivamente. O Banco Central da China disse que suspendeu as compras de títulos públicos, provocando um salto nos rendimentos e estimulando especulações de queda, à medida que tem como objetivo defender o yuan. Já os números do mercado agropecuário aqui no estado de Mato Grosso do Sul hoje apresentam os seguintes dados. A arroba do boi gordo cotada a R$ 315, enquanto a vaca gorda está cotada à vista a R$ 287,50. No setor de grãos aqui no estado, a soja comercializada a R$ 125 a saca e o milho no mercado físico comercializado a R$ 65 a saca. O melhor para a lavoura é ter Singenta para ajudar. A marca da qualidade é Singenta, vamos usar.
Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Singenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Singenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Singenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O excesso de chuvas e as enchentes não foram os únicos fenômenos climáticos que impactaram a produção agropecuária brasileira no ano passado. O tempo seco e quente, principalmente na região central do país, também deixou perdas com efeitos a serem sentidos nas safras futuras. Na produção de cana-de-açúcar, esses impactos foram severos, tanto que a estimativa de produção foi reduzida em 4,8% para esta safra pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Com isso, o Brasil deve colher 678,67 milhões de toneladas de cana-de-açúcar a partir de abril, resultado da estiagem prolongada que reduziu o potencial de crescimento das plantas e afetou a concentração de açúcares, comprometendo a produtividade e a qualidade da matéria-prima. Outro elemento que influenciou para a redução foram as queimadas. A região centro-sul do país, com 414 mil hectares de canaviais destruídos pelos incêndios no ano passado, especialmente no mês de agosto, onde a Organização das Associações dos Produtores de Cana do Brasil, a Orplana, estimou prejuízos em torno de 2,67 bilhões de reais. O ano de 2024 registrou o maior volume de focos de queimadas desde 2010. Entre janeiro e dezembro do ano passado, o país teve 278.299 focos contabilizados. Isso conforme dados de queimadas da BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais. O volume representa uma alta de 46,5% frente ao mesmo período de 2023. Entre os estados, o Pará liderou o ranking com 56.070 focos de queimadas, seguido por Mato Grosso, 50.551, Amazonas, 25.499, Maranhão, 22.879 e o Tocantins, com 17.251 pontos ou focos de queimadas. Para 2025, espera-se um crescimento significativo na produção de açúcar, tanto no Brasil quanto globalmente. A consultoria Safras e Mercado avaliou que o clima no final do último ano foi favorável para as lavouras brasileiras, com a temporada chuvosa começando mais cedo em outubro. Segundo o boletim, isso melhorou a qualidade da cana-de-açúcar e trouxe perspectivas de bons resultados para safras futuras. O mix produção será predominante voltado para o etanol devido ao aumento da demanda. A consultoria prevê um crescimento de 2,3% na produção de açúcar em 25-26, totalizando 46,1 bilhões ou milhões de toneladas, enquanto as exportações devem aumentar 5% para 41 milhões de toneladas. No cenário global, a produção de açúcar deverá crescer 1,5%, alcançando 186,6 milhões de toneladas na safra 24-25. A demanda global também aumentará, especialmente na Índia, China e Tailândia. Segundo a consultoria, o mercado global de açúcar terá uma excelente oferta de 6,9 milhões de toneladas em 24-25, após superávit de 6,2 milhões de toneladas pela safra de 2023 e 2024. Além do mais, na visão dos pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, o Brasil deve consolidar sua posição no comércio internacional de açúcar, com valorização do dólar frente ao real, estimulando os negócios. De acordo com analistas, os preços internacionais podem se sustentar acima de 18 centavos de dólar por libra-peso na Bolsa de Nova York. A explicação para isso é que há uma demanda de mercados emergentes, como Paquistão e Indonésia, aliado a uma baixa reposição dos estoques mundiais. Olha, de acordo com o Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária divulgado na semana passada pelo Departamento de Economia Rural DERAL da Secretaria de Estado de Agricultura e do Abastecimento e Produção do Trigo no Paraná, foi revisada para cima, alcançando 2,36 milhões de toneladas no ano passado. Essa é a primeira estimativa finalizada após a conclusão da colheita de todas as lavouras. No entanto, o desempenho, embora superior à previsão inicial de 2,31 milhões de toneladas, ainda é 38% menor que o potencial estimulado em 3,8% de toneladas e 36% inferior à produção de 2023, que foi de 3,6 milhões de toneladas. Desempenho e preços, a intensificação das colheitas do Rio Grande do Sul e na Argentina, ambas com resultados superiores ao ciclo anterior, contribuiu para uma leve queda nos preços do trigo.
Em dezembro do ano passado, a saca foi comercializada a R$ 72,76, uma redução de 5% em relação ao valor de R$ 76,55 registrado no mês anterior. O preço também ficou abaixo do mínimo estipulado pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab, fixado em R$ 78,51 por saca. Apesar disso, os valores de dezembro de 2024 representam uma alta de 9% em relação ao mesmo período de 2023 e superaram os custos variáveis de produção, estimados em R$ 68,68 em novembro. Já a Associação Brasileira da Indústria Química, a ABIQUIM, manifestou-se sobre notícias que apontam manifestações no Senado contra medidas de defesa comercial adotadas pela Câmara de Comércio Exterior, CAMEX. A entidade esclarece que essas ações, implementadas em setembro de 2024, abrangem 30 classes de produtos químicos e beneficiam 20 indústrias de diferentes segmentos. Além disso, outros setores como aço, vidro, pneus e papel também foram atendidos pela iniciativa governamental com base em critérios técnicos e transparentes definidos pelo Mercosul. A ABIQUIM enfatiza que o aumento temporário das tarifas visa combater importações predatórias, protegendo empregos e garantindo a produção nacional. Dados apresentados pela associação mostram que entre 2000 e 2024, a participação de químicos importados no mercado brasileiro chegou a 49%, uma taxa de ociosidade histórica de 36% da indústria nacional. Esses fatores resultaram na interrupção de produções estratégicas como a do HPMC na Bahia e do Bisfenol A em São Paulo. A decisão da CAMEX seguiu um processo disciplinado e transparente, respeitando o contraditório e ampla defesa. A ABIQUIM destaca que as medidas não se limitam ao setor químico, mas visam corrigir desequilíbrios comerciais que afetam toda a indústria brasileira. Assim sendo, a ABIQUIM reafirma que a medida que defende o setor químico como um todo está dentro do mesmo e correto processo técnico de defesa de setores da indústria brasileira atacados por importações desleais e predatórias. A associação acredita e trabalha na superação dos desafios estruturais de competitividade industrial brasileira. Mas, para isso, é indispensável um ambiente de negócios seguro e leal, alicerçado em políticas industriais de estímulo produtivo e de políticas de comércio exterior com foco na preservação de cadeias de valor nacional estratégica, escreveu representantes da associação. Olha, segundo dados divulgados da Tudo Sobre Roca, a adubação desempenha um papel essencial no cultivo do feijão, garantindo plantas saudáveis, produtivas e resistentes a doenças, nutrientes como nitrogênio N, fósforo, potássio, micronutrientes como cálcio, magnésio e enxofre, que são fundamentais para o desenvolvimento da cultura. A ausência desses elementos pode resultar em plantas fracas e de baixa produtividade, como destacam especialistas do setor agrícola. A escolha do adubo ideal depende de fatores como tipo de solo, condições climáticas e estágio de desenvolvimento da planta. O primeiro passo para a adubação eficiente é realizar uma análise de solo. Essa prática permite identificar deficiências nutricionais e planejar intervenções específicas. As fases de crescimento e necessidades nutricionais são: na fase inicial, o nitrogênio é essencial para o desenvolvimento foliar, floração e formação de vagens. Nessa etapa, o fósforo e o potássio assumem protagonismo, auxiliando na formação e qualidade dos grãos. A combinação de adubos orgânicos e inorgânicos pode ser uma estratégia eficaz, enquanto os orgânicos, como esterco e compostagem, melhoram a estrutura do solo, a sua capacidade de retenção de água, e inorgânicos fornecem nutrientes de forma imediata e balanceada. A maneira como o adubo é aplicado influencia diretamente o desempenho da lavoura. Especialistas recomendam que a incorporação no solo antes do plantio, os adubos orgânicos devem ser misturados ao solo, garantindo a disponibilidade de nutrientes desde o início. Na adubação em cobertura, durante este ciclo de crescimento, adubos podem ser aplicados na superfície do solo, ao redor das plantas, para atender demandas nutricionais específicas. Já no setor de irrigação adequada, após a adubação, é essencial irrigar para dissolver os nutrientes e facilitar a absorção pelas raízes.
Wilton Pneus, sua melhor opção em Dourados. Pneus agrícolas e industriais, a pronta entrega em 3 vezes sem juros. Pneus para veículos de passeio, nacionais e importados em 12 vezes sem juros. Conheça o showroom da Wilton Pneus e faça um excelente negócio. Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Largo. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialista em pneus. Laticínios Cambi, tradição e qualidade à sua mesa. Descubra o sabor incomparável nos produtos Cambi, do leite fresquinho ao requeijão cremoso, passando pela nossa irresistível manteiga e queijos frescais. Cada produto é feito com carinho e o mais alto padrão de qualidade, garantindo o melhor para você e sua família. Quando for às compras, escolha Cambi e tenha sempre o melhor à mesa. Laticínios Cambi, leite que é Leite Cambi. Telefone 3424-1213. Hoje, na nossa sala de visitas, vamos trazer o material que fala que Brasil apresenta potencial para a liderança global em bioinsumos. O futuro dos bioinsumos no Brasil passa por desafios para consolidar o papel do país no desenvolvimento de inovações de baixo impacto ambiental e pela busca por alternativas para impulsionar a competitividade. O tema esteve em pauta no Fórum Bioinsumos Brasil, Inovação para um Futuro Sustentável, promovido pela CropLife Brasil. No painel que tratou do país como plataforma de produção, consumo e exportação de tecnologias agrícolas sustentáveis, a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres, falou sobre como a tecnologia pode fortalecer a imagem nacional. Os bioinsumos são, de alguma maneira, representam, essa interseção importantíssima do Brasil potência agrícola e do Brasil potência ambiental. E isso, claro, tem a ver com o nosso potencial exportador, tem a ver com como favorecer, como valorizar a dimensão da sustentabilidade da agricultura brasileira em mercados externos. O diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária, Bruno Luque, ressaltou a importância da capacitação e assistência técnica para o uso eficiente dos bioinsumos. É uma tecnologia nova e, como toda tecnologia nova, a gente tem que saber utilizar de forma correta para ter eficiência, desse produto. A forma de manipulação, a segurança, o armazenamento, a melhor forma de aplicação e tudo mais. A diversidade que existe. E a parte positiva é que tem uma aceitação muito boa do produtor diante dessa tecnologia. Para a produtora rural Ana Carolina Zimmermann, é importante contar boas histórias do agro brasileiro com foco na ciência e na sustentabilidade. Muitas vezes a gente olha para o produtor rural com ônus e com uma carga de sustentabilidade, mas pouquíssimas vezes o produtor rural consegue capturar o valor sobre isso. E ao mesmo tempo que a gente tem práticas que a gente não necessariamente é remunerado, a gente tem um código florestal que está aí para poder nos proteger, e a gente precisa pensar mais em termos de reputação e como que a gente coloca os produtores rurais no centro da discussão. A necessidade de uma aliança público-privada para fortalecer o setor de bioinsumos no Brasil e projetar o país como líder global também foi reforçada pelos participantes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. A Casa da Lavoura é distribuidor da Bayer para Dourados, Douradina e toda a região. Oferecendo o que há de melhor em defensivos, fertilizantes, sementes de soja, milho, pastagens e os melhores produtos do mercado, com a qualidade Bayer que você já conhece. Você já sabe, se é Bayer, é bom. E Bayer é na Casa da Lavoura. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288. Em Douradina, 3412-1171. Desta forma, estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos aí pela audiência aqui na 92.1, acompanhando sempre as informações do setor agro de maneira geral. Conto novamente, claro, com sua audiência amanhã em mais uma edição do Grande FM Rural, se Deus quiser. Um forte abraço a todos, até o nosso próximo programa.